aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 25ª rodada do Cartola. Mitamos na rodada e muito. O Olé feminino fez mais de 120 pontos. O grande destaque foi o Estevão, atacante do Palmeiras, que inclusive fez a maior pontuação da temporada no jogo diante do Cuiabá, 28,30. Para quem escalou de capitão, foi melhor ainda. E vocês, quantos pontos fizeram? Me contem nos comentários. Em relação ao fechamento do mercado, o mercado fecha às 6h29 da noite, um minutinho antes do jogo entre Cuiabá e Criciúma, que é a partida que abre a rodada. Ainda no sábado teremos o duelo entre os líderes do campeonato. Botafogo recebe o Fortaleza. E eu já quero saber, vai escalar algum jogador desses dois confrontos? E outra informação importante é que as duas próximas semanas são semanas de data FIFA, ou seja, sem Brasileirão e sem Cartola. De olho nele para a rodada 25 do Cartola. A dica menos visada é o meio-campista Monsalve do Grêmio, que joga em casa diante do Atlético Mineiro. Inclusive é o jogo que marca o retorno do Grêmio na Arena. 4 jogos aqui no Cartola e as pontuações bem interessantes. 10,30, 7,40, 4,20, 14 pontos. 2 gols e uma assistência. Média geral de 8,98. E aí, vai escalar? Chegou o momento de conferir a minha escalação para a rodada 25. Não esqueçam que esse time é uma prévia e eu sempre compartilho com vocês o meu time final e atualizado no meu Instagram, @CamilaCCampos. Começa a escalação pelo goleiro escolhido, optei pelo Fábio do Fluminense, que joga em casa diante do São Paulo. O Fluminense vem de uma crescente no campeonato, a média geral do Fábio é de 4,27 e ele conquistou 86 defesas em 22 jogos, uma média de quase 4 defesas por jogo, um número bem expressivo. Na lateral eu começo pelo jogador que é unânime no setor, que é o William do Cruzeiro. O Cruzeiro joga em casa, recebe o Atlético Goianiense, inclusive é o grande confronto aqui para o Cartola, a média geral do William de 8,21, 20 jogos no campeonato, 4 gols marcados, 9 SGs, 3 assistências, além de 57 desarmes. Um lateral super participativo e muito regular nas pontuações. E o meu outro lateral será o Reinaldo do Grêmio, mais uma vez, escalei ele na última rodada. A média do Reinaldo também é uma boa média aqui no Cartola, de 5,52, 14 jogos no campeonato, 2 gols marcados, 5 SGs e 12 desarmes. O grande diferencial em relação à escalação do Reinaldo é a ofensividade que ele tem. É um lateral que aparece bastante no ataque, finaliza quase todo o jogo. São 13 finalizações defendidas e 7 para fora. E além disso, ele cobre algumas faltas e tem um pênalti que sempre é um grande diferencial. Para fechar a defesa, os 2 zagueiros escalados, e a regra é fácil, pelo menos para mim. Eu sempre escalo um zagueiro visando a possibilidade de gol, que seja forte na bola aérea, e um zagueiro pensando muito no SG. Visando a bola aérea, eu optei pelo Gustavo Gomes, do Palmeiras, que joga fora de casa diante do Atlético Paranaense. Nos 2 últimos jogos em casa, o Atlético levou gol de zagueiro, do Ian Souto, do Juventude, e também do Gustavo Martins, do Grêmio. Fiquei um pouco em dúvida em relação a ele ou Murilo, porém optei pelo Gustavo Gomes, que tem uma média geral de 3,67, 14 jogos no campeonato, 1 gol e 2 assistências. E o meu outro zagueiro será o Zé Ivaldo do Cruzeiro. Também fiquei em dúvida em relação a ele ou o João Marcelo, porém acabou pesando o fator finalização aqui do Zé Ivaldo. 18 jogos no campeonato, 8 finalizações defendidas e 11 para fora. Um número bem alto, bem interessante para a rodada. E o Cruzeiro recebe o Atlético Goianiense, quem sabe um possível SG. Bom, começa o meio-campo com o Arias, meio-campista do Fluminense, que enfrenta o São Paulo. Eu já comentei em relação ao Fluminense que vem de uma crescente no campeonato e o Arias é uma das referências do time. Média geral de 6,63, na última rodada ele fez mais de 13 pontos, inclusive estava no meu time também. 12 jogos no campeonato, 2 gols e uma assistência. O meu segundo meia, acredito que seja o meio-campista unânime na rodada, que é o Matheus Pereira, meio-campista do Cruzeiro, que joga em casa diante do Atlético Goianiense. Média geral de 6,08, sendo que a média mandante do Matheus é de 8,11. 20 jogos no campeonato, 5 gols, além de 4 assistências. E o Atlético Goianiense é o último colocado da competição.
Por fim, o meu último meia, que foi a minha dica aqui no quadro de olho nele, que é o Monsalve, meio-campista do Grêmio, média geral de 8,98, 4 ótimas pontuações aqui no Cartola, 4 jogos, 2 gols e 1 assistência. E a parte mais importante da escalação, o ataque para a rodada, e dos meus 3 atacantes, 2 estavam no meu time na última rodada. O Verratti, atacante do Vasco, e Estevão do Palmeiras. Em relação ao Verratti, o jogo do Vasco será fora de casa diante do Vitória. Não sei se vai titular ou não, mas no momento eu estou com o Verratti aqui no meu time. Eu sempre gosto de escalar, é um jogador muito forte na bola aérea, inclusive é o jogador com mais finalizações de cabeça no campeonato. São 21 jogos na competição, 8 gols marcados, além de 1 assistência. Em relação aos números de finalizações, 31 para fora, além de 16 defendidas. A média de visitante do Verratti é de 6 pontos, considero uma boa média. O Estevão também joga fora de casa, vai enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa. A média geral do Estevão é de 7,63 e a visitante de 5,51. Ele estourou na última rodada, fez quase 30 pontos, 20 jogos no campeonato, 7 gols, além de 7 assistências. O Estevão joga muito. Por fim, o meu último atacante, que eu optei pelo Luiz Henrique do Botafogo. O Botafogo recebe o Fortaleza, o jogo entre os líderes do campeonato. O Fortaleza é o líder, o Botafogo é o vice-líder. Também um atacante super participativo, que joga muito, tem muita média básica, média geral de 5,26, média abundante de 6,29, 22 jogos no campeonato, 4 gols, além de 3 assistências. De técnico, Seabra do Cruzeiro, do banco de reservas o Joe do Botafogo, na zaga o João Marcelo do Cruzeiro, lateral com Marlon também do Cruzeiro, meio campo com Garro do Corinthians e no ataque o Soteldo do Grêmio. O meu capitão até o momento será o Estevão, atacante do Palmeiras, que sempre é uma ótima opção, além do potencial que ele tem, é um atacante que sempre entrega muita média básica. O meu time custou 119 cartoletas e ficou escalado da seguinte forma: no gol, Fábio, goleiro do Fluminense, em uma lateral, William do Cruzeiro e na outra, o Reinaldo do Grêmio. Na zaga, Gustavo Gomes do Palmeiras e o Zé Ivaldo do Cruzeiro. Meio de campo com Arias do Fluminense, Matheus Pereira do Cruzeiro e o Monsalve do Grêmio. No ataque, Verratti do Vasco, Estevão do Palmeiras com a faixa de capitão e o meu último atacante será o Luiz Henrique do Botafogo. De técnico, Seabra, técnico do Cruzeiro. E mais uma vez, não esqueçam que é uma escalação prévia, eu sempre compartilho com vocês o meu time final e atualizado em torno de 30 minutinhos antes do fechamento do mercado no meu Instagram, @CamilaCCampos. Última rodada do mês de agosto, eu espero que seja tão linda igual a anterior. Um beijo, uma ótima rodada com uma super mitada. Tchau, tchau!